Olá pessoal, eu sou o Kleber, fundador da FBN e estamos aqui em mais um FBN Cast, um episódio que vai ser muito especial, principalmente para você que é profissional da área da saúde. Estou com um convidado super especial aqui, nosso parceiro e cliente, Dr. Bruno Mufo, que em breve vai ter a oportunidade de contar um pouquinho para a gente aqui como é que é a rotina de uma empresa que nasceu para solucionar problema para médico. Estou também com a Jaqueline Viana, nossa gerente de riscos corporativos, que atua aqui com a gente na FBN já há quase 13 anos e que é especialista em responsabilidade civil e tem feito um trabalho muito bacana no contexto de prevenção. E estou com a Gabriela Carvalho, nossa gerente de benefícios, que também tem, acredito que o mesmo tempo, praticamente, um pouquinho mais de FBN, e que construiu junto com a gente aqui uma história muito bacana, principalmente levando soluções, né, para as empresas, mais na questão da saúde, e que tem feito um atendimento muito legal para médicos que são muito exigentes, principalmente nesse contexto em que eles conhecem que é a saúde. Então, doutor Bruno, prazer te receber, muito obrigado por estar aqui com a gente, veio de longe. Fique à vontade, né, para contar a sua história, a história da Med Assist. A gente realmente agradece muito por ter parceiros como vocês. E a gente faz questão de trazer aqui pessoas que a gente admira, e eu vi a Med Assist do comecinho se desenvolver, então Verdade. Parabéns pela história aí, conta um pouquinho pra gente. Obrigado. Bom, antes de mais nada, agradecer o convite, né, de vocês. Sempre bacana a oportunidade da gente fazer um bate-papo de qualidade. Os temas nem sempre são aqueles temas mega atrativos, mas a gente consegue transformar isso em coisas relevantes para as pessoas, porque especialmente no âmbito profissional, né? Então é um prazer estar aqui conversando com vocês. Espero poder contribuir, né? E poder também contar um pouco da nossa história, né? Que é sempre legal a gente olhar para trás e ver tudo que a gente passou, que a gente conquistou. Conheço o Kleber já há muitos anos, né? Por intermédio do meu sócio, que conhece ele há muito mais tempo ainda, Sim. Né? Dos tempos de Fiesp, né, cara? Sim, CJE. Então a gente está há bastante tempo na estrada, né? Então tem bastante coisa para compartilhar. Aprendemos muito, né? Então vamos lá. Legal, fica Prazer. à vontade, conta um pouquinho pra gente, Bruno, da tua trajetória. Acho que a Med Assist é importante falar da empresa. Sim, com certeza, vamos lá. Bom, eu sou advogado de formação, né? Desde o começo da minha carreira eu sempre trabalhei na área corporativa, né? Direito societário, direito econômico, mercado de capitais, e aí tem um monte de nome bonito, né? Project Finance, Corporate Venture, e todos esses nomes lindos que a gente sempre se dedicou bastante, né? Tive a oportunidade de trabalhar em grandes escritórios, tanto no Brasil como nos Estados Unidos também. Tive uma passagem de 2 anos em Nova York, né? Onde pude consolidar um conhecimento bacana, uma coisa mais sofisticada, vamos dizer assim, né? E quando eu regressei dos Estados Unidos, reencontrei um amigo surfando, né? Que é o Caio. Ele é mais novo do que eu, mas a gente trabalhou no mesmo escritório, no Matos Filho, durante muitos anos. Sim. Que é inclusive um dos maiores escritórios aqui do Brasil. A gente pôde, é uma grande escola, né? E aí quando eu retornei, a gente voltou. Eu fui pra praia e fui voltar a pegar onda. Quem que eu cruzo? O Caio. E a gente começa a trocar ideia e ver que tem muita sinergia ali nas nossas pretensões de vida, pessoais, profissionais. Eu já estava um pouco cansado daquele mundo corporativo muito agressivo, né, de grandes negócios, e queria ter a possibilidade de conduzir o meu trabalho, a minha vida profissional, os meus serviços de uma forma mais customizada, do jeito que eu gosto de fazer. Então foi quando a gente decidiu abrir um escritório de advocacia. Convidamos outros amigos, montamos um escritório. Até aí para atender profissionais de todas as áreas, todo tipo de empresa nacional, estrangeira. É aquela velha história, quando você começa um negócio, você ainda vai buscar, né, as oportunidades, né? Nunca é fácil começar. Sim. Mas a gente começou e começamos a crescer. E logo no começo, quando muitos colegas, eu tenho muitos amigos médicos, né? Amigos de infância, amigos que a gente vai conhecendo ao longo do caminho. E começaram a nos indicar, né, os colegas que estavam começando ali no mundo empresarial, né? Porque o médico, a gente sabe bem, a gente estava até falando mais cedo, o cara passa 6 anos numa faculdade, depois mais 3, 4, 5, 6 anos se especializando,
para poder se formar um especialista em alguma coisa. Então, é uma caminhada longa, árdua, né? Eu respeito muito a trajetória dos médicos, eles realmente trabalham com algo essencial para a nossa vida e sob pressão, né? Sim. Então, temos que respeitar e muito. Eles trouxeram para a gente esses amigos que estavam ali com alguns desafios empresariais, né? E o médico não sabia, em geral, não sabe nem onde começar. Sim. Não tem conhecimento de tributo, de imposto, de contabilidade, de gestão. Então, quando esses médicos começaram a nos procurar, a gente mergulhou um pouco mais dentro desse mundo da medicina, né? E foi quando a gente identificou que era uma bagunça, Kleber. Realmente, pagamentos informais, era muita coisa por fora, o Caixa 2, né, era um nome muito famoso, muito falado. O Caixa 2 era a forma de pagamento, não tinha pagamento por dentro quase. Ou o cara era CLT ou recebia Caixa 2. Sim. E aí, e a gente sabe muito bem que é uma profissão de alta remuneração, né? Então não dá pro cara ficar sonegando imposto a vida inteira. Não dá. Então foi quando a gente identificou uma oportunidade de negócio, né? E foi algo bem natural, porque os médicos, né, tem uma frase muito famosa que eu escutei logo no começo, quando eu comecei a trabalhar com eles, né, médico confia em médico. E aí foi muito na base da indicação, né, quando a gente percebeu metade da nossa carteira no escritório era formada de médicos empresários em geral. Sim. A gente ajudou muitos deles a estruturarem seus negócios, né, sejam clínicas, consultórios ou grupos médicos, né, porque muita gente não sabe, mas a maioria da mão de obra dentro de hospital hoje é terceirizada, a mão de obra médica, né? Os hospitais subcontratam empresas, terceirizam os serviços médicos em geral para empresas médicas, né? Que são responsáveis por alocar ali profissionais e cada um na sua especialidade, de acordo com a escala que o hospital precisa. Então a gente entendeu, foi aprendendo um pouco desse mercado, e a gente tinha muita dificuldade como advogado de dialogar com contadores, porque aí a gente queria trazer benefício tributário, eficiência fiscal, né? E isso demanda, obviamente, o envolvimento da contabilidade. E a gente sempre sofria muito no diálogo com os contadores, né? Adoro os contadores, sou sócio de contadores, mas eles às vezes têm uma visão um pouco mais, um pouco menos flexível em relação às coisas, né? Eles acham que a Receita Federal falou, tá falado, e não é assim. A vantagem de ser advogado é essa, a gente sabe que a Receita Federal fala muita besteira e tem muita norma ilegal ali que pode ser discutida, que deve ser discutida, questionada judicialmente. Sim. Então, foi quando a gente, dialogando com vários contadores, entendeu que, olha, não vai funcionar. Eu acho que a gente tem que ter autonomia nessa frente. E foi quando a gente fundou a Media Assist, né? Que nasceu basicamente como um escritório de contabilidade dedicado 100% para a comunidade médica. Né, para todo tipo de profissional da área médica, mas é óbvio, a gente acaba estendendo para outros profissionais da área da saúde. Gostamos de todos, né? Então temos clientes hoje, fisioterapeutas, psicólogos, biomédicos, assim, a gente tem de tudo na área da saúde, mas é óbvio que o foco principal é o público médico. Então foi quando a gente criou a Media Assist, você lembra, a gente estava comentando mais cedo, ela nasceu dentro do nosso escritório, a gente tinha um escritório com advogados, e criamos um escritório de contabilidade ali dentro. Ele nasceu ali dentro, né? Em 2 anos ele já tinha vida própria, com uma carteira de clientes mais relevantes. Então a gente passou a olhar para esse negócio com mais carinho, porque realmente é um negócio que o público médico precisava, né? Naquele momento, eu estou falando de 2017, 2018, né? Não haviam muitas opções especializadas para o público médico, né? Hoje tem várias, né? Hoje o negócio ganhou uma capilaridade assim. E depois a gente entra nesse mérito também. Mas naquele momento não tinha. Então a gente fundou a Media Assist. E ali dentro da Media Assist a gente foi desenvolvendo outros produtos que a gente também identificou uma necessidade importante para os médicos. Né? A gente quer ser um parceiro do médico. E o fato da gente ter um escritório de contabilidade junto com o escritório de advocacia, que hoje coabitam no mesmo escritório, traz um diferencial que não existe no mercado, eu digo com toda a segurança, né? A gente funciona basicamente como um one-stop shop ali para os médicos que buscam assessoria empresarial, né? E também assessoria jurídica, né? Então, hoje a gente desenvolveu produtos financeiros, onde a gente faz assessoria financeira, né? O tal do BPO, né? Muitos médicos terceirizam a gestão financeira de seus negócios, de suas PJs, de seus consultórios, para a nossa empresa, né? A gente tem uma equipe
especializada, capacitada, eles só trabalham com médicos, então eles conhecem todas as nuances, os detalhes, né? O que, que a gente pode fazer para melhorar. São produtos customizados, né? A gente tem produtos de eficiência tributária, que é essencial no Brasil, né? Perfeito. Eu tenho certeza que eu vi um estudo outro dia, mais de 70% dos médicos pagam mais impostos do que deveriam, né? Então, olha a importância de você ter um contador especializado. E todos esses têm contador. Só que como o cara não é especializado, o cara não conhece, né? As brechas, não vou usar esse termo que é ruim, mas as opções que a lei te dá, né? E que o judiciário já chancelou também, né? Aí a vantagem de ser advogado, né? A gente olha todo o espectro ali, né? Não só a legislação, mas e sim como os tribunais interpretam a legislação, né? Que é importantíssimo. Então, a gente hoje está com uma empresa com mais de 30 colaboradores, né? Dentro da Médio Assist. No nosso escritório de advocacia, né? Chamado Mufo Crosta Advogados, né? Eu sou Bruno Mufo, meu sócio é Caio Crosta. A gente também tem uma equipe de advogados ali especializados, todos no universo da medicina. E na Média Assist hoje temos mais de 30 colaboradores, né? Uma carteira de mais de 500 clientes, né? 500 CNPJs, com todo tipo de profissional médico que você pode imaginar, de toda a especialidade. Então hoje eu posso dizer com muita segurança que adquirimos um conhecimento bastante raro no mercado, né? Muito legal. Então a gente tem muito orgulho da nossa trajetória e espero seguir em frente aqui. Vai seguir, muito jovem ainda, tem muita lenha pra queimar. Meus cabelos brancos não negam, né? Não, a juvenilidade. Mas tá no espírito, Bruno. A gente quando tem Concordo. vontade e propósito, a vida se prolonga. Concordo. Né? É isso que eu acredito. Legal, muito bom. Eu não vou contar a nossa história aqui, até porque o convidado é você e a FBN já fala o tempo todo, né? Mas a gente também está nesse segmento atuando com profissionais da saúde, também médicos, mas não tão focados quanto vocês só no médico. A nossa predominância é a odontologia, por conta da origem do nosso negócio, né? A gente começou a trabalhar com responsabilidade civil para uma franqueadora de odontologia, que foi quem nos lançou um desafio na época que parecia impossível, mas eu lembro que em 2014 eu falei assim, um dia, para cada bom dia que vocês derem, para cada 10 bons dias, 7 serão para doutores. E eu lembro de ter falado isso no escritório. Vocês vão ouvir a palavra doutor aqui o tempo todo. E não ousem a chamar um profissional da saúde de outra forma. Né? Porque quando a gente precisa de ajuda, doutor. Então, vamos acolher como doutor também. E deu super certo. Né? E é muito legal essa conversa nossa, porque o que acontece, né? Essa mesma identificação que vocês tiveram, né, da dificuldade que o profissional da saúde tem de se ver como empreendedor, por conta da questão tributária, administrativa, contábil, também é um desafio para a gente, porque ele não consegue enxergar os seus riscos. Então, sim, muitas vezes, o profissional da saúde está ali preservando uma vida, né? Até ali, de repente, numa operação, numa situação, e aquilo coloca ele num risco que é o maior risco que pode haver, né? De um paciente ser perdido. Sim. E que não necessariamente teve uma culpa, mas ele não para analisar isso por conta dessa... Escolher fazer medicina já é um grande desafio. Os pais já se preparam, financeiramente não é fácil, a família se mobiliza, a pessoa às vezes vai morar longe de casa, então sim, tem uma série um liquidificador ali, né, de emoções e de coisas que ele vai ter que viver. Então a faculdade exige muito, ele sai da faculdade, ele precisa ganhar dinheiro, ele precisa trabalhar, ele está pensando em especialização, e aí tudo isso que a gente está falando acaba ficando em segundo plano. Então acho que o grande desafio desse episódio é como a gente mostrar que realmente o nosso trabalho é relevante e que não é venda, e sim tornar a vida do médico mais simples. Sim. Uma necessidade, né, Kleber? Sim, são necessidades. E assim, né, doutor, o cara vai enxergar que pagou muito imposto depois de já ter pago. Ele vai enxergar que ele não cuidou da vida administrativa da empresa dele depois de muito tempo. E ele vai ter perdido muito com isso. Tempo e dinheiro. No caso dos seguros, o quanto ele poderia ter se protegido e ter tido até um pouco mais de tranquilidade no ponto de vista emocional, porque ir para uma mesa de cirurgia sem estar protegido
Sim, tem que Não é a mesma coisa do que ir protegido. Eu não teria essa coragem. Eu também não teria. Então, acho que a ideia é contar um pouquinho aqui hoje. Então, acho que é legal a Jaque contar um pouquinho, né, e a Gabi contarem um pouquinho da experiência que elas têm tido com esse público. No caso, acho que a Jaque tem uma linha muito mais na área da responsabilidade civil, que é um seguro relativamente novo, né? Sim. O próprio mercado de seguros ainda não está muito habituado com ele, a gente está nele há 10 anos. E a Gabi, que atende médicos que são super exigentes aí com a questão da saúde. Tem até operadoras que não gostam de fazer seguros para médicos. Tamanho que não da aceitam. exigência. Não aceitam. Que na área né? médica. E tem algumas especialidades que a gente sabe que são campeãs, né? Eu acho que como advogada a gente defende alguns médicos ali no escritório e todos quando acontece uma fatalidade, e a gente sempre fala, você não precisa errar para sofrer uma investigação, uma sindicância ou até uma ação judicial, né? Sim. Basta que o seu paciente entenda que você não atendeu a contento. Então, exatamente. Então, tem todo um arcabouço que o médico tem que se preocupar em termos de proteção jurídica e proteção patrimonial, securitária, né? Que permita ele trabalhar em paz. Sim. Né? Porque viver sempre com esse fantasma de qualquer momento, você pode ser mal interpretado, pode ter uma ocorrência que vai ocasionar e muita dor de cabeça, independente Sim. de ele estar errado ou não. Sim. Né? Então é muito importante, a gente sabe, a gente tem essa parceria já há bastante tempo que a gente indica a FBN para todos os médicos que são nossos clientes. A gente fala da importância. Mas é o que você falou, muitos deles, talvez a maioria, só vai entender a importância depois que passa por um problema, né? Aí, né? Exatamente. Mas ainda é tempo. Exatamente. É verdade. Doutor, você falou uma frase que a gente fala muito ali com os profissionais da saúde, com os médicos, é que realmente ele não precisa errar para sofrer ali uma reclamação, né? Muitas vezes, a grande maior parte das vezes que nós acompanhamos ali as reclamações que os médicos têm recebido é por uma frustração de um familiar, por exemplo, depois de um procedimento. Essa semana mesmo a gente estava ali em reunião com um médico, que a esposa dele é dentista, e ela foi fazer um procedimento comum em um hospital, e apenas na cirurgia ali, na aplicação da anestesia, após o procedimento, a paciente ela ficou com uma parestesia, né? Então, assim, olha, é um risco do procedimento que realmente, na conversa ali, no processo judicial, para provar que não houve erro, não houve falha profissional, muitas vezes o profissional ali, ele vai ter um custo altíssimo, com peritagem, com honorários advocatícios. Então, realmente, é um risco eminente e, atualmente, a gente percebe mesmo que tem muitos profissionais que eles não têm conhecimento ali dessa proteção, que hoje é essencial para a carreira, para a proteção do patrimônio que ele conquistou ali, Sim. batalhou para conquistar em anos. Sim, exato. Patrimônio esse até que sensibiliza o juiz contra ele às vezes. Com certeza. Sim, exatamente. Essa hipersuficiência, né, é muito prejudicial nessas discussões. Às vezes, um paciente mais humilde, né, comove o juiz, né? Então, e o juiz não é técnico. Sim. Tudo bem, ele tem ali os peritos que ele nomeia e tudo mais, mas estamos falando de pessoas, às vezes, muitas vezes interpretações pessoais. Isso envolve muito aquela discussão sobre a conduta médica, né? A conduta médica é algo muito individual de cada profissional médico. Isso está na regulação. Cada médico decide, né, a melhor conduta a ser realizada. E é óbvio que outros podem ter outras visões, tem outros entendimentos, né? E pode ser que os dois estejam certos. Sim. Sim. Eu costumo dizer que toda decisão ela é parcialmente racional e parcialmente emocional. Sempre. Não tem como separar 100%, né? Não tem. E como profissional, eu não posso depender do emocional do outro. Com certeza. E nem sempre do racional também. Então, assim, eu preciso de um respaldo. Então, por mais que a gente trabalhe com cuidado, a gente é ser humano. E o ser humano
erra. Eu acho que é uma das principais características que nos une, né? Nós respiramos e nós erramos. Não tem como fugir disso. Porque são milhões de decisões que você toma ao longo de um tempo. E algumas delas não são a melhor. Como virar na rua, né? Enfim, esquecer de puxar o freio de mão é uma decisão. Eu não estava atento. Então, eu acho que toda a profissão e toda a ação que puder estar respaldada por alguém que assume um risco e dissipa esse risco na sociedade, é bom. Com certeza. Essa é a minha opinião. Então, o seguro nada mais é do que o meu risco dissipado. Com certeza. Com o risco de várias outras pessoas, baseado numa probabilidade de acontecer, que pode ser comigo, pode ser com o meu colega, mas todos nós estamos unidos para dissipar risco. Então, não tem como a gente fugir de, em algum momento, buscar proteção. E esse é um tema muito importante, porque ainda tem muitos médicos que não conhecem a responsabilidade civil. Sim. Nós falamos diariamente com médicos que não sabiam que eles têm essa proteção e tudo que eles podem garantir, ter mais tranquilidade, segurança com essa contratação. E que não é algo caro, né? Importante de sempre Não, frisar. é barato. Não é algo que o cara fala, não quero gastar dinheiro com isso. Não existe essa opção na minha visão. Não, em termos de taxa, mesmo para o profissional que trabalha com a área de estética, ainda é um dos seguros mais baratos. Sim. Em termos de taxa. Né? Ele Sim. gasta mais para proteger o carro dele do que para proteger a profissão. Com certeza. E sem o carro ele tem profissão, mas sem profissão ele não tem Não carro. tem o carro, exato. Gabi, conta pra gente um pouquinho do teu dia a dia aí. É muito bacana porque eu também tenho o prazer de conviver com muitos médicos, desde familiares, amigos. E hoje, diariamente no trabalho, a gente estava falando aqui anteriormente que a medicina é uma comunidade. A partir do momento que você fala com um médico, você vai falar todos os dias com médicos. Porque eles falam muito entre si, eles confiam entre si. E o que resolve para um também pode resolver o problema e a dor do outro. E eles se dedicam tanto para cuidar da vida das pessoas, tanto tempo, todo conhecimento, que muitas vezes o médico acaba não tendo tempo para cuidar de si mesmo. Eles não conseguem cuidar da própria vida, do seu patrimônio. E aí que nós estamos, né, para ajudá-los a proteger essa questão tão importante da família, de tudo que ele trabalha tão duro para ter conquistado, para não perder ou para fazer que ele tenha uma gestão financeira de riscos da maneira ideal, mais adequada para ele. Então, nós temos alguns exemplos de, por exemplo, um médico hoje, ele é um profissional autônomo. Então, ele trabalha muito. Tem médicos que fazem aí plantões, atrás de plantões, 36 horas seguidas. E Já vi 72. Mais de algumas vezes. Guerreiro, hein? Guerreiro. O cara mora dentro do hospital. Exatamente. E é o que o Dr. Bruno falou. É uma profissão de alta renda. Eles são bem remunerados e devem ser. Devem ser. Mas e se acontece alguma coisa que os impossibilitam de trabalhar? Como faz? Não tem renda. Sim. Porque se ele tiver que se afastar por uma doença ou por um acidente, ele não vai trabalhar e não vai ter a renda. Mas as contas deles continuam chegando. Com certeza. Então ainda tem muitos médicos que não sabem que eles conseguem proteger a renda, que em caso de um afastamento, não ficar impossibilitado de trabalhar, ele recebe a renda dele com um seguro contratado. Isso é muito importante, isso já salvou muitos médicos, a gente tem alguns cases de pessoas que se afastaram por um tempo longo. Sim. E que o seguro indenizou como se ele estivesse trabalhando normalmente. Então, é uma maneira de proteger seu patrimônio também, né? Com certeza. E nós temos muitos cases também lá na corretora. Quando um médico se forma, né, ele tem lá o CRM dele, começa a trabalhar, o que ele dá mais importância é ter um convênio médico. Porque eles sabem o quanto é importante, o quanto é essencial ter um atendimento de qualidade em bons hospitais. E aí eles acabam fazendo um plano pelo CRM e deixa lá, só vão pagando anos e anos e anos e anos. O que acontece? Esse médico, ele vira PJ, ele começa a ter uma assessoria especializada, começa a arrumar tributação, economia. E com um CNPJ, ele consegue atualizar seu plano médico e ter uma economia, Bruno, eu já tive economia de mais de 50% com médicos. Eu sei.
mais de 50%. E o médico quer um plano bom, é um hospital bom. Então, a gente está falando de planos com Einstein, com Sírio, que não é um valor barato. Então, pensa aí, você dá uma economia de mais de 50% para um médico durante o ano. A gente já teve case de 100 mil de economia anual com médico. Sim, é isso que eu ia Sensacional. falar. Quando você difere essa economia, Sim. é sempre assim que a gente convence o médico, na Sim. economia tributária, na questão do plano de saúde, tudo que Faz a conta, o né? fato dele ser autônomo pode permitir com que ele aproveite de produtos e oportunidades e situações que geram uma economia mensal, que já Sim. é relevante. A hora que você mostra para eles a economia 12 meses. anual, bianual, ou em 10 anos, Sim. é quando a gente convence o cara da necessidade. É muito engraçado isso, Sim. porque muitos deles são tão ocupados, né? A vida do médico é frenética, né? Sim. Especialmente em começo de carreira, o cara precisa pegar a mão, né? Como eles dizem, né? Trabalha-se muito. Então eles não têm tempo. Então às vezes você fala, não, vou te dar uma economia aqui de R$1.000 por mês. Aí ele fala, não, R$1.000 por mês eu ganho no plantão. Né? Só que aí a hora que você mora, tudo bem, R$1.000 você ganha no plantão, você vai ter uma economia de R$1.000 no mês. Faz isso em 10 anos, com juros, com rendimento, ou com outras situações que podem lhe beneficiar, e aí que ele consegue enxergar um pouco melhor, porque é aquilo que a gente estava falando antes, ele só começa a olhar para certas coisas, para certos produtos que existem no mercado, depois que ele passa por uma situação. Sim. A minha avó, que é falecida, sempre dizia, né? O esperto é aquele que aprende com o erro dos outros. Exatamente. Né? Você não precisa apanhar a vida inteira para aprender as coisas, né? É só olhar para o lado. Todo médico tem um colega que já teve algum problema. Perfeito. Então, voltando para a questão da responsabilidade civil, né? Como advogado, a gente vê isso acontecer muito. Acontece mesmo, porque o cara ele espera acontecer, ele paga para ver. No caso do plano médico, tem um caso engraçado que eu falei pro profissional, na verdade quem atendeu foi a Gabriela, a equipe dela, e ele tinha um produto de plano médico, ele trocou para uma gestão da gente, né, na PJ dele, e quando a gente fez as contas anuais, para mostrar o valor, eu disse para ele assim, a tua Disney tá paga. A gente paga a tua viagem. O carro novo no que vem tá aí. Tua mulher, tua mulher e teus filhos vão no meio do ano viajar para Disney por conta da nossa consultoria. Isso é uma garantia. Então, todos os anos daqui para frente, isso pode acontecer, né? E o grande diferencial que eu vejo é esse acompanhamento. Com certeza. Porque às vezes eu vejo lá o pessoal conversando assim, nossa, esse cliente aqui, ele vai ter um vencimento em agosto. Nós estamos em maio. Esse cliente vai ter um vencimento em agosto. Elas já estão avaliando o percentual médio de reajuste daquela operadora ou daquela seguradora para fazer uma simulação de quanto ele vai sofrer de reajuste em agosto, para entender se no mercado tem alguém com um apetite de risco para o risco dele, para trocá-lo caso precise. Sim. Ou caso ele esteja insatisfeito. Então é um trabalho sendo feito com uma antecipação. Com certeza, é preventivo, né? É preventivo. Só que quando a gente fala com o profissional, nem sempre ele tem aquela mesma... Porque algumas decisões são aspiracionais. Né? Tem gente que gosta de relógio, tem gente que gosta de carro, tem gente que gosta de viajar. Ninguém gosta de seguro. Ninguém gosta de seguro. A pessoa que eu conheço que gosta de verdade Só de seguro, gosta quando precisa, né, Kleber? a pessoa que eu realmente conheço, que eu falo, esse cara gosta de seguro de verdade, a única pessoa que eu posso afirmar sou eu. A única. As outras todas que eu conheço, né, que eu tenho certeza, né? Eu imagino que ela goste, imagino que ela também goste, mas que eu tenho certeza, só eu. Então, muita gente não gosta. É uma oferenda dada com uma mão, né, sem muita vontade, sem muito entusiasmo. Não existe um entusiasmo para a prevenção, né? E é justamente essa nossa luta, né? De que maneira a gente pode ajudar a prevenir um pouco mais, abrir os olhos. Educar, né? E muitas vezes você precisa usar o aspiracional. Por isso que eu fiz essa brincadeira da Disney. Que tal você ter uma Disney garantida só com a economia que eu posso te gerar? E isso é verdade, é case, inclusive nós temos autorização para divulgar, porque de fato aconteceu. Sim. Tá, então assim, e na outra vertente também da prevenção, na questão da responsabilidade civil, eu também penso assim, provavelmente eu já devo ter gastado
em seguros de responsabilidade civil, gente, sei lá, bastante. Algo com 200 mil eu devo ter gasto com seguro de responsabilidade civil. Ao longo da sua vida. Ao longo do tempo que eu comecei a pagar. Então, eu poderia ter guardado esses 200 mil, poderia. E ele hoje seria 300, se bem aplicado. Ok. Mas, quantas vezes eu não lembrei desse seguro e falei, bom, se eu não resolver esse assunto na esfera administrativa, eu tenho seguro. Sim. E quantas noites de sono isso me promoveu? Com certeza. Será que isso vale mais que 300 mil? Provavelmente sim. A segurança, né? E isso porque eu não usei. Agora, quantas vezes eu poderia ter precisado desse seguro? Então, muitas vezes, para cada R$1 que eu gasto, que eu invisto em prevenção de risco, pode significar 100, 200, 300 mil reais que eu vou ter de prejuízo lá na frente. Então, é um desembolso módico por um benefício muito grande, que eu posso não precisar, mas a escolha, né, de tomar o risco ou não é minha. Então, eu escolho não tomar o risco, né? Eu costumo dizer que se eu for avaliar por mim, eu vou vender muito mais seguro do que eu vendo. Por quê? Porque eu tenho 13 apólices de seguro. Né? Então, tenho carro, tenho casa, tenho seguro de vida, tenho responsabilidade civil, seguro de escritório, seguro do time, enfim, tem um monte de seguro. Né? Então, até abrindo, né, dentro dessa linha de pensamento, né, quanto um profissional da saúde ele tem uma matriz de risco ali. Né? Então, por exemplo, sair da faculdade. Então, a responsabilidade civil começa a contar a partir do momento que eu começo a clinicar. Porque uma reclamação, ela pode surgir daqui a alguns anos de um procedimento que eu realizei hoje. Então, eu já preciso estar protegido naquele momento. A Gabriela comentou sobre diária de incapacidade temporária, que é um seguro que protege a renda. É importante. O seguro de vida é extremamente importante. Já que eu vou ser autônomo ou empreendedor, uma previdência privada se torna importante. Sim. Se eu for ter um consultório ou uma clínica, é importante que tenha proteção. Se eu for ter um colaborador, eu vou ter proteção. Se eu for ter equipamentos, dependendo do nível de complexidade da minha especialidade, eu tenho equipamentos que custam caro. Sim, tem equipamentos muito caros. Então, assim, não é que a gente quer pegar um cliente e fazer a vida vendendo seguros para aquele cliente. Não é isso que é o nosso propósito. Nosso propósito é, será que ele tem consciência disso? Será que ele sabe que existem esses produtos? Será né? que ele sabe que ele tem esses riscos? Porque eu já vi clínicas não inaugurando porque aconteceu um imprevisto e não inaugurou. Então poderia ter não inaugurado, porém ter recebido uma indenização por aquele imprevisto. Então tem uma série de nuances, né? Então assim, a pergunta que fica é, de que maneira a gente que está destinado, né, a atender esse público, a gente pode trabalhar mais o conceito de prevenção e ser mais preventivo, né? Como esse episódio, por exemplo, ele é um evento para que o médico preste atenção nesses temas. Mas como é que a gente pode trabalhar mais para isso, né? Acho que esse é um dos nossos desafios. Essa é a provocação. É a provocação que fica. Eu entendo que a gente tem uma responsabilidade muito parecida aqui, né? Eu também, com os meus sócios e dentro da minha prática profissional, sempre trabalhei na área preventiva, né? Até como advogado, sempre fui um advogado de negócios, né? O que o advogado de negócios faz? Faz bons contratos, boas negociações, busca boa proteção para os seus clientes, para que isso não precise virar, né, algo corretivo, né, para você não ter uma consequência negativa, não haver uma disputa judicial, um litígio, que sempre custa mais caro. Sim. É isso que as pessoas precisam aprender, né? Foi como você falou, tudo bem, se você fizer essa conta do que você gastou a vida inteira, tudo bem, às vezes, um probleminha que acontece no meio do caminho, né, acaba com a sua vida. Então, o valor do investimento ele é irrelevante pela tranquilidade que você vai ter em poder em seguir trabalhando, né, atuando com a sua capacidade completa, sem essas preocupações, né, que você não precisa ter. Como você falou, você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo. Sim. Né? Então, em todos os sentidos, né? A gente, por exemplo, educa muito também o nosso cliente na questão do plano de saúde. Como a gente acaba vendendo muitas empresas, né? Porque o médico que nos procura é um médico que está precisando abrir uma empresa.
É um mercado hoje em dia altamente pejotizado, né? É um público autônomo, né? Então, e como autônomo, eles precisam ter consciência de que eles têm que cuidar, né, da sua vida profissional, do seu patrimônio. Não tem ninguém cuidando. Não dá para olhar para o papai Estado, para o governo, ou para o seu chefe, para o empregador. Não, eu estou protegido. Não, você que tem que buscar a sua proteção, buscar os melhores prestadores, né, buscar os melhores serviços, né, em relação a essa questão patrimonial. Estava até comentando com o Kleber, assim, tivemos um caso de uma cliente que infelizmente sofreu um acidente, sofreu queimaduras muito graves, se afastou por 6 meses. E era uma médica autônoma, né? E a gente, claro, buscando todas as formas de poder ajudá-la nessa situação difícil. Mas é algo que teria sido parcialmente mitigado, evitado, se ela tivesse essa proteção contratada. Sim. Ameniza o prejuízo, ameniza a dor. Amenizador. Assim como já vi médicos desesperados, médicos renomados até, que enfrentando problemas graves na justiça, sem ter cometido até o termo erro médico, né? O CFM, a AMB, depois de muita disputa, conseguiu derrubar esse termo, né? Porque não é erro médico, né? E também não é má conduta. Não. São eventos que você ainda vai discutir se houve falha ou não. Sim. Né? E em boa parte dos casos que a gente assessora os médicos, não houve falha. Não houve. Não houve negligência, também. Não houve imperícia. Não. Às vezes é aquilo que a Jaqueline estava falando. Às vezes é uma expectativa a mais do paciente, de um familiar. Às vezes o familiar perde um ente querido, né? E acha que a culpa é do médico. Sim, fica tem revoltado. uma dor emocional muito grande. Com certeza. Ele quer, né, de alguma maneira suprir isso. Também tem uma questão que muita gente se esquece, que eu gosto de falar, que assim, o ser humano, ele é único. Né? Então, assim, o mesmo procedimento que dá certo na Jaqueline pode dar errado em mim. Com certeza. Ela tem hábitos, eu tenho outros. Como é que eu me alimento? Será que eu como muito açúcar? Será que eu bebo muita cerveja? Será que eu fiz o resguardo depois do procedimento? Ou não fiz o resguardo? Como é que o médico vai provar que o cliente não fez o resguardo? Então, a gente já viu situações, até uma colega Sim. nossa de seguradora que fez um procedimento e tinha uma festa, ela foi e começou a sangrar na festa. Então, será que teve alguma falha do profissional? Provavelmente não. Ela não deveria ter ido numa festa. Ela deveria ter ficado deitadinha, quietinha, assistindo televisão. Mas ela foi. Então, como é que um médico vai ter controle sobre tudo isso? Sobre a substância que eu vou ingerir ou não vou? Então, não dá. Tem coisas, né? Que às vezes a gente deixa de falar por achar que é óbvio. É óbvio que o meu carro tem seguro. Mas não é óbvio que o teu tem. Porque a decisão é tua, não é minha. Nada é óbvio, né? Nada é óbvio. E como profissional, eu tenho que fazer isso. E muitas vezes eu não faço por conta do meu ego. Porque eu não quero que você me ache chato. Eu não quero, né? Ninguém quer ser, né? Esse cara é chato. Ninguém quer ser esse cara. Mas... Só fala de problema, né? Só fala de problema. Esse cara só quer vender. Mas é a mesma coisa que eu procurar um médico e ele não me alertar. Ele vai ser chato. Com certeza. Eu tô pagando ele para ele ser É chato. o trabalho comigo. dele Sim. esse, né? Eu procuro um personal trainer que não exige de mim. Então eu não vou ficar melhor. Para que eu contratei o cara? Eu vou fazer o exercício que ele mandar fazer, doa o quanto doer, porque eu contratei ele para isso. Então, na tua área, doutor, tanto no direito como na área contábil, eu não vou discutir com o contador. Eu não discuto com o contador. Ele vai falar. Se eu tiver que discutir, eu não confio. Se eu não confio, eu troco de contador. Sim. Advogado é a mesma coisa. É relação de confiança. Exatamente. Todos Sou casado esses... com uma advogada, eu sei como é e a conversa. E com um advogado que também assiste, eventualmente. Você vai conversar com ele. O advogado falou, né? Se eu o contratei para me proteger, para me ajudar, para me orientar, eu tenho que seguir a orientação. Então, acho que na nossa condição, quando você está falando com um médico, um cara que ele tem uma autoridade profissional e social muito relevante. Com certeza. Pô, você deita numa mesa de cirurgia, sem roupa, o cara te seda, te abre e você confia. Ou seja, não tem confiança maior em qualquer Não tem profissão. situação mais vulnerável que você pode se encontrar. Não tem maior vulnerabilidade do que na mão de um médico. Ele te dá um remédio, você vai tomar. Você vai tomar a pílula e você nem sabe o que está escrito ali, mas você vai tomar. Então a gente confia muito.
O contrário também é. Quando alguém se revolta contra o profissional, também é muito severo. Até por conta dessa expectativa. Por conta dessa confiança. Como assim o médico não resolveu o meu problema? Exato. É um Exatamente. semideus, né? Alguém que prolonga a tua vida com uma receita. É um semideus. Então, assim, a gente não pode ter pudor em falar. A gente tem que falar. Então, assim, talvez até respondendo a própria pergunta. Transformar realmente a nossa rotina em uma rotina orientadora, né? Naquilo que a gente está fazendo, entendeu? Dentro da empresa, né? Peca pelo excesso, orienta, porque uma hora entra na cabeça. Daí, inclusive, a grande sinergia que existe entre os nossos negócios. Sim, né? sim. A sua corretora e o nosso escritório. Porque a gente trabalha justamente na parte... Claro, a gente defende o médico quando acontece algum problema no escritório de advocacia, mas a nossa prática principal no escritório de advocacia e no escritório de contabilidade é evitar problemas. Sim. E existem várias formas de se fazer. Né? O ideal é que o médico tenha uma proteção do início ao fim. Como é que é do início ao fim? Buscando uma assessoria especializada, buscando os melhores profissionais para ter acesso às melhores soluções, às soluções mais sólidas que tem no mercado, em termos de contabilidade, em termos de assessoria empresarial, assessoria jurídica, em termos de seguros, para ter essa segurança de que se acontecer, porque a gente sabe, você pode ter a conduta mais perfeita do mundo, ninguém está 100% protegido. Ninguém. Você pode ser o melhor motorista do mundo, alguém pode bater no seu carro, tudo pode acontecer. Sim. Né? Então, a sinergia vem muito desse aspecto que a gente tem de justamente alertar os profissionais que nos procuram. Né? Você estava mencionando a questão ali de como se proteger dos pacientes. Né? E, claro, o seguro é essencial para resolver um problema que se materialize. Para proteger que ele se materialize ou que ele se materialize e ele precisa acionar o seguro e esteja com respaldo jurídico, é aí que a gente entra. A gente vende para esses médicos, né? A gente oferta para esses médicos um serviço jurídico de preparar para esse médico, de acordo com a sua especialidade, um conjunto de documentos que ele tem que assinar com esse paciente. Muito legal. Né? Por exemplo, pega um cirurgião plástico, que são cirurgias estéticas na maior parte das vezes, tem as corretivas. Então, mas aqueles que atraem maiores problemas geralmente são aqueles que trabalham na área estética. Sim. Então, a gente faz um arcabouço de documentos que ele assina com todos os pacientes que entram lá. E esses pacientes declaram a ciência dos riscos. A gente faz um contrato que garanta que ele vai receber por isso, porque a quantidade de calote que existe no mundo da medicina, se eu falar, vocês vão ficar aí para trás, né? Inclusive de convênios. Sim. A vida do médico tá cada vez mais complexa. Sim. E desafiadora. Sim. Daí a importância de contar com parceiros, sim, né? Como nós, né? E que eu não tenho nenhuma falsa modéstia de dizer que já ajudamos muitos e muitos profissionais médicos, sim, a escaparem de dores de cabeça, que poderia ter tirado o sono e em alguns casos até acaba com a vida do cara. A gente, sim, sabe, eu conheci já. Muitos já chegaram pra gente com problemas concretos, sim, né? E vários deles eu falo, pô, se você tivesse me conhecido há 3, 4 anos atrás, você não tava passando por isso, cara. Exato. Eu tenho certeza. Então, mas agora que você chegou aqui, a gente vai resolver. E dá pra fazer certo daqui pra frente. Né? E às vezes não é nem fazer certo. Foi como você falou, o cara não tem o conhecimento, não sabe, do que está à disposição dele no mercado. Sim. Então, é sempre muito legal as nossas conversas por causa disso. A gente, sim, busca, a gente tem o mesmo objetivo em relação aos nossos, sim, clientes. Sim. No caso aqui, falando de profissionais da saúde. É preservar. E quando você sabe que o que você faz pode ajudar muita gente, a gente tem que se esforçar para que isso aconteça. Com certeza. Acho que todo movimento que você faz para levar conhecimento, eu não sei se ele vai contratar seguros ou se ele não vai contratar seguros. Não é isso que está em questão. O que está em questão é que eu sei que eu posso ajudar a prevenir. Então eu vou fazer. O resto da mesma forma. O resto do universo é quem ele define. Ele tem que ter conhecimento, né, de os riscos que ele tem e o que ele pode fazer para prevenir. Sim. Ele contratar não vai ser uma escolha dele, mas ele tem que ter na ponta do lápis, olha, eu posso fazer isso por mim. Sim, e nessa área, Gabi, na tua área mais especificamente, né, na área do plano de saúde, eu vou pedir para você contar um pouquinho, mas teve um movimento, né, há alguns anos atrás, ou há vários anos atrás, teve um movimento no Brasil, quando os planos de saúde individuais, eles começaram a deixar de ser comercializados, uhum, né, por questões de um pouco regulatórias e até de resultados mesmo que eles ofereciam para as operadoras, surgiu uma
movimento dos planos coletivos por adesão. Sim. Né? E muito médico, né? Porque os órgãos que coletivizam o médico são muito fortes. Uhum. Né? São muito fortes, muito organizados, estruturados. Então surgiram várias alternativas para o médico ter acesso à saúde dentro daquele contexto. Mas ao longo do tempo, né, a exemplo da atividade de vocês, os médicos começaram a se tornar empreendedores. Sim. Então, o médico que se tornou empreendedor, ele começou a sair daquele grupo, ele permanece sendo associado, mas ele tem outras opções. Uhum. Né? Acho que é legal pincelar um pouco sobre isso, né? Sobre essas opções que ele tem, porque muitas vezes, por conta dessa vida corrida, ele não para fazer essa avaliação. Com certeza. Vou até te interromper antes de passar a bola para a Gabriela, porque esse é um dos pontos fortes de venda quando a gente está tentando convencer ou explicar para o médico a importância dele ter uma PJ também. Porque não só, na nossa visão, ele ganha não só na eficiência tributária, mas na autonomia, na flexibilidade, como ele abre-se um leque para ele de opções, né, como um plano de saúde empresarial, Sim. que gera uma economia que você falou da viagem para Disney. Gera uma economia, às vezes, muito relevante para o médico. Então, a Gabriela sabe bem, né? O cara, às vezes, chega lá com um plano de saúde individual ou desses planos coletivos e, às vezes, redução de 50%, 60%. Né? E não é barato o plano de saúde, a gente sabe muito bem, né? Vocês melhor ainda. Ontem eu falei para uma pessoa assim, você tem plano de saúde particular? Ele falou, tem. Eu falei, então você é rico. Ele falou, não sou rico. Eu falei, no Brasil você é. Você tá na pontinha da pirâmide. Você é rico. Se você tem um plano corporativo, um plano de saúde privada, você é rico. E é isso, né? É uma realidade triste. Sim. Não foi um elogio, né? Mas é uma realidade. Sim. Hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais restrito. Não só por conta de preço, mas por elegibilidade também. Hoje você não consegue contratar um plano individual de seguradora com uma cobertura mais abrangente, nacional. Não tem no mercado. Acabou, não tem. Então, ou você tem a possibilidade de ter um CNPJ, trabalhar em uma empresa que dispõe, ou você tem que ter uma profissão através do sindicato, como nós estamos falando do CRM, que é a APM, né, muito forte, APM, né? Que são muito fortes, que eles fazem alguns programas exclusivos através de administradoras somente para esse público. Então, por exemplo, nós temos uma tabela exclusiva para médicos de algumas seguradoras. Não são todas também que estão disponíveis. Então, me formei, tenho lá meu CRM, consigo fazer através de uma entidade de classe, através de uma administradora. E aí o que acontece? Me formei, estou lá trabalhando, minha vida cada vez mais corrida, tenho tempo para tudo, menos para cuidar das minhas coisas, que é o que a gente já havia falado anteriormente. O médico se casa, o médico tem filhos e continua pagando o convênio médico dele. Com isso, ele já abriu a empresa, já tem talvez outros sócios, mas ele não tem tempo para olhar para isso, ele não consegue pesquisar. É por isso que é tão importante ter uma consultoria especializada que vai olhar para um todo, dentro de tudo que ele tem e ver o que é melhor para ele. Não adianta eu trabalhar com uma seguradora só e falar, olha, faz isso daqui. Talvez não seja o melhor para ele e para a família. E o papel de vocês é tão importante também em relação a isso. Então, o convênio médico, ele fica com aquele convênio que ele fez quando ele se formou por muitos e muitos anos. Eu tenho certeza que vai ter médico ouvindo eu falar isso e vai falar, poxa, sou eu. Porque é o que acontece. São os cases que chegam pra gente. E quando a gente identifica que ele está lá há muitos anos, como as administradoras, elas são a única opção de ter um plano médico de qualidade, porque os individuais, eles são mais restritos. São planos regionais, operadoras, rede própria, não tem reembolso. É limitado. Então, como ele vai fazer um plano via adesão, através da profissão dele, ele vai estar lá por muitos e muitos anos sofrendo reajustes que são altos. Outra coisa, como é a única opção? Então, eles vão precificar do jeito que eles quiserem, porque é a única opção. Não tem várias seguradoras disponíveis, é aquele valor e acabou, os médicos vão pagar, porque o médico dá
atenção a ter uma qualidade de vida, de saúde, um bom plano médico. E aí, quando ele tem esse olhar, tem uma consultoria que fala quanto você está pagando pelo seu plano de saúde, e a gente começa a entender, vamos olhar lá o CNPJ dele, a família, os sócios, às vezes a gente consegue ter exatamente o mesmo produto, com uma excelente redução de custos. E muitas vezes a gente consegue fazer com que ele pague menos dando um upgrade. Sim. Melhorando o padrão de atendimento, olhando por um padrão de reembolso maior, porque os médicos utilizam muito reembolso. Então, tudo precisa ser olhado. O produto que ele tem, há quantos anos ele tem, quais são as necessidades. E o médico ele não vai parar para olhar e falar quanto que eu estou pagando no meu plano de saúde. Muitas vezes eles nem sabem quanto eles estão pagando, eles nem sabem quanto que eles vão ter de reajuste anualmente. Eles não têm nem noção. Tá no automático. O boleto Tá chega e ele paga. Tá. Assim como tantas as outras coisas, tributos, ele só paga, tem que pagar. Exatamente, esse é o perfil clássico do médico, né? Infelizmente, né? E aí voltamos ali naquele tema de orientar, né? De que o nosso papel passa muito pela orientação, não é nem vender um produto pro cara, é orientar, é falar, cara, vender consequência. Você precisa se atentar. Eu sei que sua vida é corrida, você não tem tempo, mas você com certeza está deixando o dinheiro na mesa. Perdendo dinheiro, né, é o termo correto, porque você está gastando mais do que você deveria, do que você poderia estar gastando, com todo tipo de serviço que ele contrata. Contabilidade é isso, às vezes chega pra gente, clientes de outras contabilidades, que, o cara vem com uma carga tributária totalmente desconectada da realidade, e perdendo dinheiro, o cara pagando alíquotas altíssimas. Então, isso passa muito, é uma coisa que a gente tem igual, né? Faça um estudo para você sem compromisso. Só para você ver o que você tá perdendo, que é uma coisa que eu sei, eu sou cliente FBN, né? Como vocês bem sabem, com vários produtos. Nossa empresa está com vocês. E o atendimento funciona de uma maneira maravilhosa e realmente, todo ano a gente recebe um e-mail de vocês falando, pessoal, daqui a um tempo vai ter o reajuste. Não sei se essa seguradora, se esse convênio é o melhor para você, porque a gente tem outras opções no mercado com a cobertura semelhante, com valores menores. Sim. E aí cabe ao cliente escolher. Sim. Então, assim, às vezes é só o cara ter o parceiro correto, porque ele não precisa ir atrás. Não. Ele tendo o parceiro correto, que é o que a gente vende ali também. Você estando dentro da nossa carteira, sendo o nosso cliente, contando com o nosso relacionamento, eu não vou deixar você perder dinheiro à toa. Não. Né? É justamente isso que a gente quer impedir. Nossa, jamais. Então, essa é a importância de contar com bons assessores, né? Em todas as esferas. Sim. E é legal ressaltar também a importância de você ter uma assessoria que tenha uma conduta ética. Porque na FBN a gente fala muito não. Eu falo muito não para médicos. Porque o meu amigo aconteceu isso. Eu falo, doutor, mas isso não é melhor para você. Olha aqui. E aí a gente pontua porque não é melhor, porque nós não estamos lá para simplesmente vender. Inclusive, a palavra vendedor, ela é proibida lá no escritório. Não existe vendedores e ninguém vai vender algo que não seja o melhor para o cliente. Então, isso é importante, porque os nossos clientes sabem que, com certeza, o que eles têm é realmente melhor para ele, que a gente nunca vai sacanear ou tentar inventar alguma coisinha para vender algo, vender um seguro. Sim. A gente quer realmente isso trabalhar importante. como consultoria, né? Até a gente sofre um pouco, porque hoje mesmo eu vim conversando com a Jaque, né? Uma determinada seguradora tá sempre me dando uma espetadinha, assim, poxa, você podia vender mais o produto A, o produto B, o produto C. Eu falo, olha, mas contra o produto A existe um produto alternativo que cobre isto, isto e isso, o teu produto não cobre. Mas como é que os outros corretores vendem? Não sei, eu sei como eu não vendo. Eu não tenho que entrar no mérito da gestão dos colegas. Cada um tem a gente tem que se manter independente, né? Exatamente, Sim, porque senão eu perco a essência da corretagem e passo a ser um agente. Sim. Né? E eu não sou um agente, né? Nem eu nem meu time. E deixa de fazer uma gestão eficiente de risco do cliente, exato. porque você acaba limitando muito, né? Exato, você não consegue a sua lealdade ali... é pro cliente, então. não pro seu parceiro de negócios ali, que quer Exato. vender o melhor produto para ele, né? Exato. Não necessariamente pro médico. Porque senão a gente perde a essência. É como um médico que oferece um remédio só.
Isso também acontece. Eles entendem um pouco disso. Eles entendem. Então, essa assim, relação com a indústria farmacêutica é um pouco incestuosa às vezes. O mundo se move por interesses, a gente sabe disso, mas a gente não pode perder a autenticidade, né? E também não pode perder o brio e não pode perder o senso ético, porque senão a gente acaba virando um mundo de mercenários. Sim. E eu não posso olhar para você, meu cliente, e te oferecer aquilo que vai fazer bem para mim. O bem para mim é consequência do bem para você. Primeiro eu tenho que te atender. Eu te atendi bem, você ficou satisfeito, logo eu tenho a minha remuneração. Ponto. É justo, esse é o mundo justo. Então eu costumo, isso que a Gabriela falou, até eu não tinha pensado nisso, mas realmente a gente não usa a palavra vendedor. E não foi algo proposital, não vamos falar vendedor. Simplesmente vamos fazer consultoria, vamos realmente tentar entregar o que tem de melhor. Não existe perfeição. A perfeição é uma busca, né? Ela não é um lugar onde se chega, é um caminho. Mas o intuito de fazer o melhor, realmente entregar, olha, isso aqui é o que vai te atender melhor do que eu tenho. E acho que assim funciona bem, né? Eu achei importante ressaltar, porque o médico, ele é um cliente, um público cobiçado. As pessoas sabem que é um bom cliente. Você tocou num ponto essencial. É um cliente cobiçado, então eles têm que tomar cuidado. Quem está me ajudando, quem é a consultoria, quem eles atendem, qual que é o histórico, qual que é o público que ele é nichado, para que eles não caiam em ciladas. Eu já vi muitos médicos caírem em cilada, infelizmente. Também. Sim. Então, por ser, ele é altamente procurado. Entendo a sua dor. A gente sofre hoje do mesmo problema, eu acho que é uma problemática, assim, no mercado de contabilidade, por exemplo. Né? De uns tempos para cá, alguns contadores identificaram no médico, né, um público de alto poder aquisitivo, né, que todo mundo sabe, e por ser um mercado altamente pejotizado, ou seja, boa parte dos médicos tem a sua empresa ou são sócios de alguma empresa, isso acabou virando uma menina dos olhos para alguns profissionais contábeis, e alguns vendendo o curso, né, cabe até uma crítica minha a respeito de todos os profissionais, mas vendendo cursos de contabilidade médica porque é um oceano azul, que é um cliente que tem dinheiro para te pagar e não vai te incomodar, porque como ele não entende, você vai trabalhar em paz, vendendo, né, o lado ruim que eu enxergo. Eu acho que isso é muito ruim. Eu não quero ter um cliente alienado. Sim. Eu quero ter um cliente bem orientado e instruído. Eu quero educar o meu cliente. E aí isso acabou aquela questão da mercantilização que você estava mencionando. Né? Os caras querem vender a todo custo. E tem chegado pra gente clientes dessas contabilidades que se dizem especializadas, com cada erro grosseiro, onde claramente você vê que eles não entendem do mundo. Eles querem só o cliente, eles estão de olho. É um público cobiçado, né? O médico tem que tomar cuidado, infelizmente, né? Porque muitas pessoas se aproximam dele, muitos profissionais se aproximam deles, olhando ali uma cifra, né? Um cifrão eu vou conseguir um dinheiro porque esse cara ganha bem, eu sei que ele ganha bem. Sim. E não é o que a gente faz, né? A gente nasceu justamente da necessidade que a gente entendeu que esses caras precisavam de gente séria do lado deles. Sim. Eles eram sempre apoiados por contabilidades generalistas, por advogados generalistas, e as soluções que esses profissionais, com todo o respeito a eles, entregavam, não eram nem de perto as melhores, porque eles não entendiam o mundo da medicina, como é que funciona o mercado médico, e daí a importância da gente ter mergulhado aí, em breve a gente vai fazer aí 8, 9 anos de dedicação exclusiva a esse mundo, em todas as esferas, né? Então a gente atua na área jurídica, na área empresarial, na área contábil, na área fiscal, na área tributária. Então, com certeza a gente adquiriu um bom conhecimento, assim como vocês. Que eu sei que você teve um crescimento grande, né? Vocês cresceram bastante, como você também mencionou no começo, no mundo da odontologia. Sim. Né? A gente conhece também essa sua cliente, ela é brilhante, né? E realmente essas oportunidades que surgem para os bons profissionais são transformadoras. Sim. Né? Porque eu tenho certeza que você olhou para isso não como uma oportunidade de enriquecer, mas sim uma oportunidade de poder oferecer o melhor serviço. Né? A prestação de serviço, ela só é boa quando é bom para os dois lados. Sim. Tanto a gente fala, até como advogado, né? Pô, os contratos de prestação de serviço, geralmente, eles têm 1 mês de aviso prévio para você encerrar. Sim. Essa é a prática massa, é a praxe de mercado.
Por quê? Porque se o cara não tá me prestando um bom serviço, eu vou trocar. Sim. Por isso que a gente tem que ter essa cautela, essa preocupação em se capacitar, Sim. né? Em esmiuçar os detalhes, que é algo que eu sinto muito da FBN, né? Sim. E é Obrigado, por isso que a Bruno. gente indica para todos os nossos clientes, que Obrigado. sabe que vocês vão no detalhe e tem o conhecimento Sim. do dia a dia, da vida desse profissional. Pegando Sim. um gancho nesse assunto, eu já vi, infelizmente, algumas vezes, a Jaque olhando apólices de médicos de responsabilidade civil, que tinham apólices de outras corretoras, não entrando nesse assunto, que confiavam, mas que quando a gente olhava, a principal cobertura que ele precisava, a Não especialidade tinha. dele, não Risco tinha excluído. cobertura. Isso, exatamente. Risco excluído da especialidade dele. Então o cara Tem tava muitos pagando à profissionais- toa. É, Ah, tava rasgando sim, dinheiro. Tem Rasgando muitos dinheiro. ainda, tem muitos. Porque hoje em dia tem muitas apólices coletivas, ou seja, tem uma única apólice com uma única seguradora e com milhares de médicos. E quando eu recebo uma solicitação dessa, que o médico me fala, olha, eu tenho o seguro em uma apólice coletiva, eu falo, doutor, você sabe Qual é a a cobertura? vigência? Qual é a cobertura? Você recebeu um certificado da apólice no seu CPF? Não recebi. Qual é a especialidade? A sua especialidade, a sua área de atuação? Eu sou cirurgião plástico. Olha, de acordo com as condições gerais dessa seguradora que você contratou, não cobre nenhum procedimento estético. Ou seja, Entendeu? não serve Então, pra assim, nada. Não serve para tem nada. muito no mercado hoje em dia, realmente é muito popular esse tipo de contratação, tanto que o médico ele pode ter ali a apólice há 10 anos. Se ele for trocar de seguradora, a seguradora nova que vai assumir não aceita a retroatividade dessa apólice coletiva. As Porque apólices não conversam. É como se fosse uma nova. Não são né? equivalentes. Isso, é Ele como rasgou se dinheiro fosse e perdeu uma o crédito durante proteção 10 anos. veicular ali, as associações de proteção veicular, né? Que você não leva ali a experiência da classe de bônus, é da mesma É um forma. mecanismo Então, parecido. você realmente não tem controle sobre as coberturas, sobre a vigência, sobre o pagamento, as franquias, as exclusões. E olhando ali nas condições gerais, tem assim, no mínimo, de qualquer apólice coletiva, isso eu posso afirmar, 5 cláusulas ali abusivas, né? Então, ou é em relação à franquia, ou em relação ao procedimento, ele perde ali a retroatividade, ele nunca vai poder sair dessa apólice coletiva, então ele fica realmente muito limitado, ele não consegue, e muitas vezes é mais caro do que ele ter uma apólice individual e exclusiva, desenhada, personalizada. Para a especialidade dele, para a linha de atuação Exatamente. Dele. E quando o médico ele fala, olha, não, tá muito caro, né? Aí eu pergunto, olha, doutor, quantos procedimentos você realiza ali ao longo do ano? Não sei, uns 600. Certo. Nesse caso, faz uma diluição. A diluição do risco nesses 600 procedimentos que você realiza. Por procedimento. Exatamente. Pagar 2 centavos por procedimento. Vai pagar pouquinho. Então, ele fica... Nossa, eu realmente não tinha feito essa comparação. E realmente é uma proteção essencial ali que ele precisa realmente ter e que muitas vezes ele não tem conhecimento. E em 100% dos casos que eu acompanhei ali, dessa consultoria que a gente oferece em comparação a uma apólice coletiva, em 100% das vezes, o médico ele conseguiu ter uma redução ali de custo e também uma melhora da proteção. Melhor da proteção. Exatamente. Uma proteção eficiente mesmo, que vai atender ele quando ele precisar. É o nosso papel. Exatamente. Isso. Legal, gente. Indo para o finalzinho, né, já. Tem assunto... Passa rápido, né? Tem muito assunto. Pra fazer muitas sessões, assim, né, de conversa sobre isso, porque é muito vasto, né? São tantas especialidades, exemplos.
Se a gente parar para contar os cases, nossa, são vocês estão falando, já me veio uns 20 cases aqui que eu poderia contar que tem fit, que tem, né, aderência total com o que vocês estão falando. Daí a importância da nossa relação. Sim, né? exatamente. Que a gente, pra gente poder proteger o nosso público-alvo aqui, que não é... eu não gosto de chamar de cliente, a gente chama muito de parceiro, né? A gente é uma relação de parceria que a gente tem. Com certeza. Sim, é importante. Que é uma relação de confiança. Legal. Assim como a gente tem relação de confiança com o médico, ele tem com o advogado, com o contador, sim, com o seu corretor de seguros. Sim, não se pode... a confiança... Como eu sempre digo, e está no nosso slogan, né? Confiança não tem preço, tem valor, né? Sim. Então, a gente precisa, cada dia que passa, atribuir mais valor a ela. Confiança e tranquilidade, né? Sim. Vamos para os recados finais aí. Fiquem à vontade. Enfim. Bom, de minha parte é só agradecer o convite. Foi muito legal o bate-papo. Né? É sempre bom estar com vocês. Né? A gente já se conhece há um tempinho. De recado que eu deixo aqui, né, para os profissionais médicos, né, que estão nos assistindo, né, eu entendo que cada vez mais eles têm que se conscientizar de que só a medicina não basta, né, acho que durante muito tempo, né, o fato do cara ser médico já funcionava para ele, né, se construir como cidadão, como profissional, como tudo. Então, esse tempo ficou para trás, né? A gente vive hoje tempos contemporâneos, muito tecnológicos e modernos, com todo tipo de gente oferecendo todo tipo de serviço e produto na internet. Eles são impactados o tempo todo. Sim. Né? Eu costumo até brincar muito no Instagram, acha que eu sou médico, porque eu só sigo páginas voltadas para medicina. Para adquirir conhecimento, né? Para poder prestar o melhor serviço. Então, o Instagram acha que eu sou médico, então eles me impactam com todo tipo de gente querendo vender coisa para médico. E eu vejo cada coisa ali que eu falo, pelo amor de Deus, né? Então, o recado que eu queria deixar aqui para os nossos amigos médicos, procurem profissionais capacitados, busquem referência, conversem com esse profissional para você buscar entender se eles de fato sabem do que eles estão falando. Perfeito. Não querem simplesmente te vender um produto, ganhar um dinheiro em cima de você. Então a mensagem principal que eu queria deixar aqui é essa. Né? Não precisa fechar comigo, não precisa fechar com o Kleber, mas feche com profissionais sérios, competentes, que têm histórico, que têm reputação. Perfeito. Que vocês vão ter um benefício incalculável. Né? Então essa é a minha mensagem. E por fim, eu obviamente agradecer o convite, viu, Kleber, Gabi, Jaque, muito obrigado. Podem chamar mais vezes, eu venho, não tem problema. Muito bom o bate-papo. A gente que agradece. E estamos à disposição. Muito obrigado. Legal. Meninas? Dr. Bruno, é uma honra recebê-lo. A história que você e o Dr. Caio, inclusive um abraço, Caio, é admirável. Vocês atendem o público de vocês com tanta excelência. Quando nós falamos com os clientes de vocês, já são clientes que têm garantia de tranquilidade e segurança, eles sabem que eles estão com o melhor atendimento. Fica aqui o meu convite para os clientes FBN da área médica, que ainda não são clientes, para conhecerem a MediAssist, conhecer o trabalho que você e sua equipe vem desenvolvendo e agradecer pela confiança, parceria aí de tantos anos que nós desempenhamos. Obrigada. Sim, parabéns. Parabéns pela história. Muito obrigada pela participação, a gente só tem a agradecer, e essa parceria ela traz muitos benefícios ali aos nossos parceiros, e para que eles consigam realmente ter uma consultoria efetiva mesmo, uma gestão de todo o risco, do risco da carreira e de toda a profissão como um todo. Legal, gente. Muito obrigado. Eu fico com o benefício de poder encerrar. Eu vou pegar uma parte do que o Bruno estava falando sobre profissionais prestadores de serviços que enxergam determinadas categorias como um oceano azul. Os oceanos mais azuis são mais profundos. Então, para eu ser um profissional que posso nadar no oceano azul, eu preciso exercitar, senão eu vou morrer afogado. E a gente vê muito profissional com uma visão oportunista de determinados mercados. Né? Quando esse assunto responsabilidade civil surgiu para a gente, eu me assustei um pouco, tá? Isso foi em 2013, num almoço. Uma pessoa muito visionária
falou, preciso que você me ajude a conscientizar os meus dentistas. Ela não falou, quero que você venda seguro para os meus dentistas. Ela falou, preciso que você me ajude a conscientizar os meus dentistas e os meus franqueados, porque o tema seguro é um tabu. E eu sou muito grato, né, a ela e ao marido que estavam juntos. E o que aconteceu foi que eu peguei aquele desafio e falei, e agora? Vamos entender isso aqui melhor, né? E a gente era uma corretora mais comum. A gente nunca foi muito comum, porque a gente sempre quis ser diferenciado em alguns aspectos. E eu sempre lancei esse desafio para o meu time. Não seremos regionais, não seremos várias coisas. A gente já sabia muito que a gente não queria ser. E aí aquele desafio veio para dentro e aí a gente começou a entender e entender. E hoje nós podemos afirmar que o time todo entende mais que a média de mercado. Mesmo o que entende menos, entende mais que a média de mercado. Com certeza. Isso é uma afirmação que eu posso fazer sem sombra de dúvidas, tá? Então, assim, deu muito certo nesse sentido. Mas até a gente poder fazer essa afirmação, a gente apanhou muito. Mas muito mesmo. Então, assim, estar aqui tem muito significado, né? Porque a gente apanhou muito. Então, assim, a gente está nadando num oceano que o mercado entende como azul, mas porque a gente aprendeu a nadar nele. Com certeza. Né? E a gente se dispôs a sair do Oceano Vermelho. Então, para você ter algo, você precisa abrir mão de algo. Tudo não terás, não é? Então, acho que essa decisão que a gente tomou de ter foco, assim como vocês também, é uma decisão que merece luz, porque não é qualquer empreendedor que está disposto a abrir mão do certo e partir para o duvidoso e construir um caminho novo, né? Concordo. E a gente teve esse ímpeto aí e deu certo. E até para finalizar, né, o fato de ser especialista, né, isso é uma realidade no mundo médico, né, eu converso muito com eles a respeito disso. Você fala assim, quando você tem um problema no seu coração, você vai num generalista, você vai num clínico médico ou você vai num cardiologista, né, então funciona da mesma forma, o contador generalista, o corretor que é generalista, que dá tiro para todo que é lado, não vai te trazer a melhor solução, porque ele não é especialista. Então esse paralelo é muito verdade, né? Então espero que todos se conscientizem cada vez mais. É isso. Bom, pessoal, obrigado para quem chegou até aqui. Espero que você tenha gostado, que você compartilhe, porque tem outros colegas que podem se beneficiar, né, com as informações que a gente está dando aqui. Quero convidá-lo para visitar o perfil da Med Assist no Instagram. Eles estão lá diariamente entregando conteúdo muito relevante para a tua profissão. E o perfil da FBN, @Grupo FBN. Então, @Grupo FBN, @Med Assist. Serviços. Tudo São endereços que com certeza vai ter conteúdo que vai ser relevante para a sua carreira. Tá? Muito obrigado por ter assistido e até a próxima.